Deus não quiser, eu voltarei para Goiânia satisfeito que eu cumpri a minha missão e fui fiel ao Senhor. Aleluia! Os sacerdotes que foi chamado para estar na brecha estavam ocupados com outras coisas. Estão ocupados com outras coisas e para a qual ele foi chamado. No lugar onde ele devia estar, Deus não achou ele, que era na brecha orando pelo povo de Israel. Se fosse do tempo de política, trazendo para os nossos dias, quem sabe está procurando eleger o vereador da sua igreja. Que não é pecado ninguém, não é pecado ser político, não é pecado nós apoiar nenhum político, mas isto não é a prioridade da igreja, isto não pode tirar o tempo nosso de orar, de buscar e cumprir com a nossa missão. Aleluia! Aleluia! A igreja primitiva tinha uma visão certa, companheiro. E quando surgiu um problema na igreja e vieram para os apóstolos, ele disse: não, escolhe outros para fazer esse serviço aí. A nós convém permanecer no ministério da oração e da palavra. A nós convém, não vamos embaraçar com essas coisas, outras pessoas vão fazer. Irmãos, obreiros, companheiros, tudo que vem na obra de Deus tira nós de uma vida de oração e ministério da palavra. Não é de Deus, é embaraço, e devemos voltar para isto. Não devemos deixar as pregações para o diácono, os presbíteros. Tem pastores, meus amigos, por aí, que você vai no culto, é mulher de manhã, é mulher à tarde, é jovem, é todo mundo. Já me falaram assim: não, o meu culto é só o último culto do mês. Esse obreiro está em pecado diante de Deus, e Deus não conta com esses homens. Aleluia! Empurra para a igreja e para o povo. É nós que fomos chamados. É nós que fomos chamados, companheiro. O pastor Gilmar Santo um dia disse para mim lá, me chamou do gabinete, e disse: Manuel, não fique só andando, me ajude aqui, fique aqui de vez em quando, pelo menos uma vez por mês. Quero que você me ajude no culto de ensino, que você pregue no domingo, que você me ajude, porque nós temos uma responsabilidade com a igreja. Nós não podemos deixar o nível cair. Nós temos um povo que tem que comer coisas do céu, revelada. Isto aí, irmão, é preocupação de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro obreiro. Preocupação. Não devemos deixar para qualquer um que não tenha um nível ainda que a obra exige. Agora, para terminar, o negócio, irmão, vai apertar mais um pouco para nós. Outro dia, Deus, todo obreiro tem que ter esta visão e preocupar com isto. Outro dia, Deus se encontrou com um problema para resolver. E ele também não achou um homem com nível espiritual para resolver. Quando Deus quando ia terminar a dispensação da lei e entrar a dispensação da graça, Deus precisava de um homem, irmão. Deus está com um problema difícil para resolver. Difícil no sentido humano, porque dependia de ser humano. Dependia de um nível espiritual e não de títulos espirituais eclesiásticos. Ao ponto, Deus precisava de um homem grande, espiritualmente falando. E Deus não achou nenhum, numa expressão humana, profissional. Deus teve que fabricar um. E Deus um dia, Zacarias, foi oferecer o incenso.
o anjo aparece a Zacarias e disse: a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, terá um filho. E este menino será grande diante do Senhor. Deus procurava um homem grande. Deus procurava um homem santo, íntegro, um homem puro de espírito, alma e corpo. Um homem grande aos olhos de Deus é que Deus procurava. E ele não achou, ele teve que fabricar um e cuidar dele. Disse: olha, Zacarias, cuida do menino, porque ele será grande diante do Senhor. Cuida dele, não cuida como qualquer um, não. Não deixa ele tomar vinho. Não deixa tomar bebida forte. Cria ele diferente dos crentes comuns. Porque ele tem uma missão grande. E a missão que ele tem a cumprir exige dele este grau de santidade. Exige dele este grau, esta separação. A missão que ele tem a cumprir não permita que ele vive como qualquer um crente. Não. A missão que ele tem a fazer tem que ser diferente. O seu cardápio, a sua dieta é diferente. Que tenha uma história de santidade. Irmãos, tem coisa na obra de Deus que precisa de um alto nível de santidade. Que precisa de uma história de santidade. De uma história ininterrupta. De uma sequência de santidade, de uma história limpa. Aleluia! Muitas pessoas têm história manchada, muitas pessoas que têm chamada, que Deus chamou para uma grande obra, mas o diabo conseguiu manchar a história dele. É marcado por queda, por barganha, por coisa que não agrada a Deus e não serve mais para aquela grande obra. Se ele se arrepender, poderá ser salvo, pode ser útil na obra de Deus, mas aquela grande obra já não serve mais. Já não serve. E Deus agora chama e diz que precisava de um homem grande. Companheiro, grande aos olhos de Deus, a maneira de Deus aferir é diferente da nossa. Anás e Caifás eram o presidente. Ou melhor, era um presidente jubilado, o sumo sacerdote Caifás. Tinha título, era o pastor presidente. Mas ele não tinha o nível. Ele não serviu. Os escribas e os fariseus, os teólogos da época, sabia tudo de Deus da Bíblia, mas eles também não estavam no nível. Deus precisava de um homem de história limpa, que não tinha mancha, de espírito, alma e corpo, de uma pessoa que vive separado, de uma pessoa que não tem uma vida comum, de um crente comum. Escute o que eu vou dizer nesta noite. Tem pessoas aqui, tem que saber disto. Irmãos, tem pessoas aqui que precisa cuidar da sua vida espiritual. Deus não quer você igual a qualquer um. Tem coisas que crente comum pode fazer, não é pecado. Mas tem coisa que não convém àquele que tem uma grande chamada, que tem o ministério de uma grande obra para Deus. Tem gente que tem chamada, quer viver com a crente comum. Não, senhores. Não, senhores. O crente comum é uma coisa e a grande chamada é outra coisa. A nossa dieta é diferente. Tem gente que quer fazer a obra de Deus, irmão, assemelha tanto com o mundo. Tem coisa que não é pecado a igreja, o jovem participar. Irmãos, eu não teve juventude. Deus, eu não entendia muitas vezes. Eu queria participar de retiro.
Queria participar de algumas festinhas social, que não é pecado, os irmãos participar, não é pecado, muitas coisas ali. Às vezes eu queria, mas o Espírito Santo dizia, não,